Para quem está aí na batalha dos concursos, principalmente em direito administrativo, tem um verdadeiro cabo de guerra em cada município, né? De um lado, o prefeito, do outro, a Câmara de Vereadores. E a pergunta que vale aprovação é: quais decisões a Câmara pode tomar assim sozinha e em quais ela precisa que o prefeito puxe a corda junto? Hoje, a gente vai mergulhar fundo justamente nessa disputa de forças, analisando as atribuições do poder legislativo municipal. Nossa fonte é um documento muito prático, exemplar, a Lei Orgânica do Município de Carlos Barbosa, lá no Rio Grande do Sul. A missão aqui é dissecar os artigos 42 e 43 dessa lei. Eles são, olha, um manual perfeito para entender essa divisão de poder. É um conhecimento que todo concurseiro tem que ter na ponta da língua. E essa imagem do cabo de guerra é perfeita. A lei orgânica é a constituição do município, né? É ela que amarra a corda na mão de cada poder. Os artigos 42 e 43 definem exatamente a força de cada um. O artigo 42, ele descreve as ações que precisam de uma força conjunta, sabe? Uma colaboração entre legislativo e executivo. Já o 43 detalha os momentos em que a Câmara tem autonomia para puxar a corda sozinha, com toda a força. É a aplicação pura do princípio de freios e contrapesos no nível local. Ok, então vamos desempacotar isso, começando pela parte da cooperação, o artigo 42. Pelo que eu entendi, ele lista tudo aquilo que a Câmara de Vereadores decide, mas que só vira lei de verdade depois do ok do prefeito, a tal da sanção. É o dia a dia do processo legislativo, certo? Exatamente, mas o ponto fundamental aqui, e que ajuda a memorizar, é se perguntar: por que precisa dessa sanção? Se a gente olhar a lista de assuntos do artigo 42, vamos ver um padrão bem claro. São todos temas de política pública geral. Decisões que afetam o orçamento, a organização da cidade, os serviços para a população. Ou seja, são coisas que a prefeitura vai ter que executar na prática. Isso. Não faria o menor sentido a Câmara decidir algo isoladamente se é o prefeito quem vai ter que botar a mão na massa e executar. A sanção garante esse alinhamento, essa negociação. Faz todo sentido. É uma forma de garantir que a fábrica de regras, que é a Câmara, não crie algo que a equipe de execução, a prefeitura, não possa ou não concorde em fazer. E para quem está estudando, dá para a gente agrupar esses temas para facilitar, né? O começo do artigo já fala da função mais básica: legislar sobre interesse local, sobre tributos municipais. Pois é, esse é um núcleo. Criar e aumentar impostos como IPTU, ISS, por exemplo. Mas essa fábrica de regras precisa de um plano e, claro, de dinheiro. É aí que entra um segundo grupo de competências, o de organização e planejamento. Está ali nos incisos V, VI e VI. E eles são importantíssimos, sempre caem em prova. Tratam da aprovação das leis orçamentárias, o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Espera um pouco, aqui já surge uma dúvida que um concurseiro atento teria. A Câmara aprova o orçamento que o prefeito vai usar, mas o prefeito ainda precisa sancionar essa aprovação? E se a Câmara mexe no orçamento, sei lá, propondo mais dinheiro para a saúde e menos para a publicidade, e o prefeito não gosta? Ele pode vetar a decisão dos vereadores sobre o próprio orçamento dele? Ótima pergunta. Essa pergunta toca no coração da tensão entre os poderes. Sim, ele pode vetar. O projeto do orçamento é de iniciativa do Executivo, mas a Câmara pode e deve fazer alterações, as chamadas emendas. Se o prefeito não concordar com as emendas, ele pode vetá-las. E aí a palavra final volta para a Câmara, que pode manter ou derrubar o veto do prefeito. É o cabo de guerra em plena ação. Além do orçamento, é nesse grupo que a Câmara também delibera sobre a criação de cargos públicos, a estrutura de secretarias, definindo o tamanho da máquina pública. Entendi. E o impacto na vida das pessoas fica ainda mais claro em outro grupo de temas, o de serviços públicos e economia, né? O artigo fala em disciplinar a concessão de serviços como transporte público, deliberar sobre empréstimos que a prefeitura queira fazer e até definir o horário de funcionamento do comércio.
São decisões que afetam diretamente o bolso e a rotina de todo mundo. Ela precisa analisar, debater e aprovar essa operação de crédito. E isso vem através de uma lei que, por sua vez, precisa da sanção do prefeito. O mesmo vale para assuntos urbanos e sociais. A criação de um novo distrito, a organização do trânsito, a proibição de instalar indústrias perigosas perto de áreas residenciais. Tudo isso passa por esse processo legislativo completo. Até mesmo a concessão de um título de cidadão honorário, uma honraria, precisa seguir esse rito. E tem um ponto aqui que sempre me pareceu um potencial conflito e que deve ser uma pegadinha clássica de prova. O inciso 17 diz que compete à Câmara, com a sanção do prefeito, fixar os subsídios dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Confesso que soa um pouco estranho. A Câmara legisla sobre o próprio salário, mas o prefeito, que também tem o salário dele definido na mesma lei, precisa concordar. Parece estranho, mas é um mecanismo de controle mútuo. A ideia é evitar que um poder legisle em causa própria sem nenhum tipo de freio. Se a Câmara pudesse definir seu salário de forma unilateral e final, poderia haver abusos, entende? Ao exigir a sanção do prefeito, a lei força uma negociação e uma responsabilidade compartilhada sobre um tema tão sensível. É um detalhe crucial para provas, porque a lógica intuitiva de muitos candidatos é que a Câmara decidiria isso sozinha. Mas não, precisa da sanção. Ok. Acho que o artigo 42 ficou bem claro. É sobre o trabalho em equipe, a cooperação forçada pelo sistema. Mas e quando a Câmara precisa agir sozinha? Quando ela tem que bater o pé e puxar a corda com toda a força do seu lado? É aí que entra o artigo 43, a declaração de independência da Câmara. Certo? Perfeitamente colocado. O artigo 43 é o arsenal de competências exclusivas. E aqui a pergunta-chave muda. Não é mais por que precisa da sanção, mas sim por que não precisa da sanção. E a resposta está na independência do poder legislativo. São funções que ou dizem respeito à organização interna da Câmara, ou são o exercício puro da sua função fiscalizadora e de controle sobre o Executivo. Se a Câmara precisasse de autorização do prefeito para fiscalizá-lo, o sistema de freios e contrapesos simplesmente desmoronaria. Entendi. Então, o primeiro conjunto de poderes exclusivos é basicamente a Câmara arrumando a própria casa. O artigo fala em elaborar o regimento interno, eleger a mesa diretora, organizar seus serviços, criar e extinguir seus próprios cargos. É a Câmara definindo suas regras internas e sua equipe sem precisar pedir licença para ninguém. Exato. É o poder de autogoverno. Mas depois de arrumar a casa, a Câmara assume seu papel mais vital depois de legislar, o de fiscalização e controle. E essa parte do artigo 43 é o coração do controle externo. Se o artigo 42 é sobre criar as regras do jogo, aqui é sobre atuar como árbitro. O inciso 6, por exemplo, diz que compete à Câmara julgar anualmente as contas do prefeito. Olha o peso disso. E qual seria a arma mais poderosa que a Câmara tem nesse arsenal de fiscalização? Tem várias, muito potentes. Além de julgar as contas, que é uma análise técnica com auxílio do Tribunal de Contas, temos o inciso 9, que permite à Câmara sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Em português claro, se o prefeito baixa um decreto que vai além do que a lei permite, a Câmara pode, por um ato próprio, cancelar esse decreto. E tem também o inciso 23, apreciar os vetos do prefeito. Como a gente falou antes, a palavra final sobre um veto é sempre do Legislativo. Além de árbitro, a Câmara também tem funções que são puramente políticas e de julgamento, que são talvez as mais dramáticas, né? O artigo fala em dar posse ao prefeito, conceder licença para ele se ausentar, mas o mais pesado de todos parece ser o inciso 22, autorizar a instauração de processo contra o prefeito por infrações político-administrativas, com o voto de 2/3 dos membros. Então é a Câmara que segura a chave que pode iniciar um processo de impeachment. Exatamente. É o poder máximo de controle político. E é exclusivo, claro. Seria impensável que o prefeito tivesse que concordar com a abertura de um processo contra si mesmo. E essa lógica da exclusividade nos ajuda a entender uma outra pegadinha de concurso. Vamos comparar?
Lembra que no artigo 42 a Câmara precisa de sanção para deliberar sobre empréstimos? Lembro, sim. Era parte da política econômica geral da cidade. Pois é. Agora veja o que diz o artigo 43, inciso 12. Compete exclusivamente à Câmara autorizar o município a contrair empréstimos. Parece a mesma coisa, mas não é. E a diferença é ouro para a prova. Deliberar, no artigo 42, é discutir a política de crédito de forma ampla numa lei geral. Autorizar, no artigo 43, é um ato de controle específico. É o prefeito batendo na porta da Câmara e dizendo: preciso de autorização para pegar este empréstimo de X milhões no banco Y para a obra Z. E a Câmara dá o sim ou não final, sem precisar de sanção. É um ato de fiscalização pontual, por isso é exclusivo. Olha só que interessante. A palavra muda tudo. Uma é sobre a regra geral, a outra é sobre a aplicação específica. E esse mesmo raciocínio se aplica a outras coisas, como autorizar a venda de imóveis do município ou a assinatura de convênios. Exatamente o mesmo raciocínio. A autorização específica para vender um terreno público ou para firmar um convênio com o Estado são atos de controle. E, por isso, são de competência exclusiva da Câmara, listados lá no artigo 43. E para fechar o artigo 43, a Câmara também exerce sua função de representação popular de forma exclusiva, né? O artigo menciona autorizar referendo, convocar plebiscito e regulamentar a tribuna popular, que é o espaço para o cidadão falar na Câmara. São formas de conectar a população diretamente ao poder. Perfeito. São instrumentos de democracia direta que são gatilhados por uma decisão autônoma do Legislativo. Então, se a gente pudesse resumir tudo para quem está ouvindo e anotando para a prova, qual é a grande diferença? A frase que resolve 90% das questões sobre esse tema. A frase mágica é: precisa de sanção do prefeito. Se a resposta for sim, a competência está no artigo 42 e se materializa como uma lei. Se a resposta for não, a competência é exclusiva. Está no artigo 43 e se materializa como um decreto legislativo para assuntos externos, como julgar contas, ou uma resolução para assuntos internos. E para criar aquele quadro mental de memorização? Pense assim: o artigo 42 é a Câmara atuando para fora, é legislar para a cidade. São as grandes políticas públicas, as regras gerais que afetam todo mundo. Já o artigo 43 é a Câmara atuando para dentro e sobre o outro poder. É administrar a si mesma e fiscalizar o prefeito. É a garantia da sua autonomia e o exercício do seu papel de controle. Fantástico! E para fechar com chave de ouro, qual seria aquela dica final, a pegadinha que mistura tudo isso e que pode decidir uma vaga? Vamos voltar ao tema que sempre gera confusão: os salários. Nós já vimos que a lei que fixa os subsídios precisa da sanção do prefeito. Está lá no artigo 42. Certo. Certo? Mas aí o candidato vira a página e lê o artigo 43, inciso V, que diz que compete exclusivamente à Câmara propor projetos de lei para fixação dos subsídios. O coração do concurseiro até para. Parece uma contradição gritante, mas não é. E aqui está a sutileza que as bancas amam. A exclusividade da Câmara está na iniciativa, na propositura do projeto de lei. Nenhum outro poder, nem o prefeito, nem a população, pode apresentar um projeto para definir o salário dos vereadores e do prefeito. Só a Câmara pode dar o pontapé inicial. Mas, uma vez que o jogo começa, ele segue as regras normais. Como é uma lei que afeta a cidade, gera despesa, ela segue o rito completo e vai para a sanção do prefeito, como confirma o artigo 42. Ah, agora a ficha caiu. A exclusividade é só para começar o processo, não para concluí-lo. É um detalhe que derruba muita gente boa. Agora sim, tudo se encaixou. Entender essa diferença entre a competência compartilhada, que exige sanção, e a competência exclusiva, que é um ato de autonomia, é a chave não só para uma prova, mas para entender como a nossa cidade funciona. O artigo 42 é o diálogo, a negociação. O 43 é a independência e a vigilância. E fica um pensamento final.
A lei orgânica desenha essas linhas no papel, né? Define o campo e as regras do jogo. Mas a política real, o dia a dia, é muito mais fluida. Fica a reflexão. Como uma Câmara pode usar uma competência exclusiva e poderosa, como a convocação de um secretário para prestar informações, que está no artigo 43, para pressionar e influenciar uma matéria que depende da sanção do prefeito, como a aprovação do orçamento, que está no artigo 42. Isso nos leva a pensar na fronteira fascinante entre o poder que está na lei e a pressão política que acontece no jogo real da administração pública.